Olá pessoal, estamos de volta com matemática, teoria e prática, certo? E nosso assunto é permutação simples e com repetição. Sou o professor Jorge de Souza e vamos iniciar o assunto, pessoal. Bom, a gente vai iniciar com permutação simples. Vamos ver a definição de permutação simples e em seguida a resolução de alguns exemplos. Então vamos lá, pessoal. Definição: para um conjunto com n elementos distintos, chama-se permutação simples a qualquer sequência ordenada desses n elementos, pessoal. E indicamos pela notação. Tá aí, pessoal, essa notação Pn igual a n fatorial, certo? É a notação de permutação simples. Essa notação, pessoal, nada mais é do que, certo, uma fórmula que nós usamos para calcular as permutações simples. E lemos permutação simples de n elementos, que é igual a n fatorial. Vejamos alguns exemplos aí, pessoal. Olha lá. Ó. Nesse exemplo 1, ele pede para calcular P3 e P5, certo? O que a gente vai fazer, pessoal? É só pegar a formulazinha, que é Pn igual a n fatorial, substituir o n por 3. Aí, olha aí, ó, como é que vai ficar, certo? P3 é igual a 3 fatorial e 3 fatorial é igual a 6. Como vocês podem perceber, pessoal, a ideia de permutação simples está relacionada com a ideia de fatorial. Portanto, já temos aí um vídeo sobre fatorial. Dê uma assistida no vídeo, pessoal, para você não ficar, certo, com dúvida na hora que eu estiver explicando aqui, certo? Ficar aí, professor, por que é isso, por que é aquilo? Assista o vídeo sobre fatorial para você entender melhor o assunto sobre permutação. E vamos à frente. Aí ele pede para calcular P5. P5, pessoal, é o mesmo procedimento. A gente vai pegar o N aqui, certo? Da fórmula Pn, né? Vai pegar esse N e substituir por 5. Aí vai ficar P5, que é igual a 5 fatorial, que vai dar 120. Ok, pessoal? Bom, mas qual o significado desses 6 e desses 120? Esses 6, pessoal, certo? O que nós temos aqui, esses 6, o 6 representa o quê? A quantidade de sequências ordenadas, certo? Com 3 elementos distintos. E o 120 é a mesma ideia, é a quantidade de sequências ordenadas com 5 elementos distintos, certo? A ideia de 3 elementos distintos, pessoal, porque aqui é P3, então sequências ordenadas com 3 elementos distintos, esse 6 quer dizer isso, nós podemos formar 6 sequências ordenadas com 3 elementos distintos. E o 120 quer dizer que nós podemos formar 120 sequências ordenadas com 5 elementos distintos. É isso que quer dizer o P, o 6 e o 120 aqui nessa questão. Bom, vamos para frente, pessoal. E aí nós temos a questão 2. A questão 2, ela fala sobre um problema do dia a dia, certo? São 3 pessoas, Pedro, Ana e Vanessa, que vão posar para uma fotografia. E ele quer saber de quantas maneiras essa fotografia pode ser retirada. Bom, pessoal, então vamos à resolução. Tá aí, ó. Se a gente considerar o Pedro por P, a Ana por A e a Vanessa por V, nós podemos ter algumas posições. Vamos ver essas posições. Nós temos essa posição aí, ó. Pedro, Ana e Vanessa. Pedro aí no primeiro lugar, Ana no segundo e Vanessa na terceira posição, né? Então, Pedro na primeira posição, Ana na segunda posição e Vanessa na segunda posição. Mas pode ser assim, pessoal, ó. Pedro, Vanessa e Ana. Aí só trocou, né? A Vanessa e a Ana trocaram de posição, né? O Pedro ficou na primeira posição. Mas será que essas posições podem ser somente iniciando com o Pedro? Não. Nós podemos ter assim, iniciando agora com a Ana, certo? Ana na primeira posição, Pedro na segunda e Vanessa na terceira posição. A questão é, quantas possibilidades, pessoal, nós temos para colocar uma pessoa na primeira posição, na segunda posição e na terceira posição? Então essa é a minha pergunta. E vamos ver como é que isso aí, né, pode acontecer, tá aí? Então nós podemos ter dessa forma aí, ó. Para a gente escolher uma pessoa para a primeira posição, pessoal, nós temos
três possibilidades. Por quê? Porque nós só temos três pessoas. Se nós só temos três pessoas, então para a primeira posição, certo? Escolher uma pessoa para ficar aí na primeira posição, colocar essa pessoa na primeira posição, só temos três possibilidades. E na segunda posição, duas possibilidades. Na terceira posição, uma possibilidade. Pessoal, aí se a gente quiser saber, certo? O total de posições que a gente pode formar usando essas três pessoas, é só multiplicar essas possibilidades entre si. Isso aí, pessoal, está dentro do contexto problemas de contagem, que nós também já temos um vídeo sobre esse assunto. Pessoal, dê uma assistida nos vídeos, problema de contagem e fatorial. Então a situação vai ficar assim, ó, certo? Multiplicando essas possibilidades entre si, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Mas, pessoal, 3 vezes 2 vezes 1, certo? É o quem? É o fatorial de 3, certo? E o fatorial de 3 é igual a 6. Nós falamos aí certo? Na questão anterior, ok? Então, isso aqui é usando o princípio multiplicativo da contagem, pessoal, que está em problemas de contagem, certo? No vídeo, problema de contagem. Assistam o vídeo. Certo? Mas a gente também pode usar a fórmulazinha, ó, a fórmula das permutações simples, certo? O n aqui é igual a 3, porque são três pessoas, certo? O n é igual a 3, então vai ficar 3 fatorial, e o 3 fatorial, 6. Então, existem 6 maneiras da gente organizar essas pessoas para uma fotografia, ok, pessoal? Bem simples, né? O problema. Vamos lá, vamos para frente. Vamos agora para essa outra questão. Essa outra questão, ela diz assim, dada a palavra amor, quantos anagramas ela possui, quantos anagramas possui as letras A e M juntas? Certo, pessoal? Como vocês podem perceber, pessoal, essa questão aqui é uma questão que ela acontece muito nos livros didáticos. É só você dar uma olhada nos livros didáticos que vocês vão perceber, certo? A presença de questões parecidas como essa. Bom, mas vamos lá, resolver a questão. Bom, primeiro, alguém deve estar se perguntando aí, professor, e o que é mesmo esse anagramas aí? Anagramas. Anagramas, pessoal, nada mais é do que a permutação das letras de uma palavra. É quando você troca as letras de uma palavra. Quando você troca as letras de uma palavra, você obtém uma nova palavra. E essa nova palavra é chamada de anagrama. Vamos ver aí como é que fica, pessoal, a resolução dessa questão. Tá aí. Bom, a palavra amor, como vocês podem perceber, ela é uma palavra que possui 4 letras diferentes, distintas, certo? Vamos ver alguns anagramas. Vamos permutar as letras aí e ver alguns anagramas. Tá aí, ó. A gente pode ter a palavra Roma, quando a gente permuta as letras da palavra amor, e essa palavra Roma é um anagrama da palavra amor. Nós podemos ter, por exemplo, a palavra mora, certo? Ao permutar as letras da palavra amor, e aí a gente tem um outro anagrama, certo? E a gente pode ter, certo, essa palavra aí, sei lá, Roan, né? Bom, e aí você talvez esteja, professor, e o que é Roan mesmo? Eu também não sei, para te falar a verdade, ou para falar a verdade para vocês, eu não sei o que é Roan, mas Roan parece muito nome de gatinho de estimação, não é? Então, como vocês podem perceber, tem anagramas que têm significado, olha aí, ó, né? A gente sabe o significado que vem a ser Roma, o que é mora, mas Roan, pessoal, a gente não sabe, eu não sei, eu particularmente não sei o significado dessa palavra Roan, certo? Bom, então quando nós determinamos os anagramas de uma palavra, certo? Certos anagramas podem ter significado e outros podem não ter. A questão, pessoal, é que a gente tem que pensar o seguinte: quantas possibilidades existem para a gente escolher a primeira letra de um anagrama, a segunda, a terceira e a quarta letra? No caso aqui da palavra amor. Vamos ver aí como é que isso aí se comporta. Aí olha aí, pessoal. Para a gente escolher a primeira letra de um anagrama da palavra amor, a gente tem 4 possibilidades. Por quê? Porque são 4 letras diferentes. Escolhendo uma letra, pessoal, aí só vai ficar agora 3 possibilidades para a segunda letra. E assim sucessivamente, ó. 2 possibilidades para a terceira letra e 1 possibilidade para a quarta letra. Daí, se a gente quer saber o total de anagramas da palavra amor, é só a gente multiplicar, certo? Essas possibilidades entre si. Vamos lá, multiplicando aí, ó. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, pessoal, é igual a 4 fatorial aí, ó. 4 fatorial. A ideia de fatorial aparecendo mais uma vez, pessoal. E 4 fatorial é igual a 24, certo?
Bom, e se a gente fosse usar a fórmula, pessoal? A fórmula das permutações simples seria da seguinte maneira: P4, que é igual a 4 fatorial. E 4 fatorial é igual a 24, ou seja, a palavra amor possui 24 anagramas. Como vocês podem perceber, pessoal, na resolução das questões aparece eventualmente a ideia de fatorial. Portanto, pessoal, assistam o vídeo sobre fatorial para que vocês fiquem inteirados na resolução das questões sobre permutação simples. E mais à frente também vocês vão ver com repetição. Vamos então à letra B. A letra B pede para a gente calcular, certo? Os anagramas com as letras AM juntas. Bom, pessoal, a situação vai ficar assim, ó, certo? A gente tem que ter as letras AM juntas. Como as letras AM tem que ficar juntas, elas funcionam como se fosse uma letra. Portanto, ela pode ocupar essa posição aqui, ó, no meio, ou pode ocupar a posição lá no final, mas elas vão permutar juntas, pessoal. Portanto, se elas vão permutar juntas, elas funcionam como se fosse uma letra. Mais duas letras aqui, ó, da palavra amor, vai dar um total de 3 letras, certo? Portanto, é só a gente usar a formulazinha. Aí vai ficar P3, que é igual a 3 fatorial. E o total de anagrama com as letras AM juntas é igual a 6. Acontece, pessoal, que quando nós temos as letras AM juntas, não significa dizer que elas devem permutar nessa ordem aí, ó. AM aqui no início, no meio e no fim. Sempre AM. Não, pessoal, porque o problema não está dizendo assim, juntas nessa ordem. Se tivesse dizendo juntas nessa ordem, o problema encerrava aqui, pessoal. Ou seja, o total de anagrama era 6, se fosse juntas nessa ordem. Mas essas letras permutam entre si. Como são duas letras, vai ser igual a P2, ou seja, permutação de duas letras. E isso aqui vai ser igual a 2 fatorial, que vai ser igual a 2. Daí, se a gente quer saber o total de anagramas da palavra amor, que tem as letras AM juntas, pessoal, é só a gente multiplicar P3 por P2. Quando multiplicamos P3 por P2, o resultado vai dar 12 anagramas, porque P3 é 6 e P2 é igual a 2. E 6 vezes 2, 12 anagramas que possuem as letras AM juntas. Ok, pessoal? Bom, agora vamos para a permutação com repetição. Bom, pessoal, o próprio nome já está dizendo, se é permutação com repetição, é porque no conjunto, certo, que a gente vai usar para resolver as permutações com repetição, vai ter elementos repetidos, certo? Os conjuntos que a gente vai trabalhar, que geralmente aparecem com problemas com repetição, tem os elementos repetidos, certo? E para isso, pessoal, a gente vai ter que usar uma fórmulazinha meio esquisita. Veja aí, ó, certo? Aí. Para conjunto com elemento repetido, a gente vai usar essa fórmulazinha aí, ó, certo? É uma fórmula meio esquisita, mas dá para a gente, certo, encarar ela, certo, com muita tranquilidade. Ok, pessoal? Onde esse N aqui, ó, o N na fórmula, certo, é o total de elementos repetidos, o N1, o N2 e o NK representa o número de vezes que um elemento se repete no conjunto, certo? Porque nós podemos ter no conjunto elementos que se repetem 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e assim sucessivamente. Bom, pessoal, e como vocês podem perceber, a fórmula das permutações com repetição novamente usa a ideia de fatorial, pessoal. Portanto, assistam o vídeo sobre fatorial e também sobre problemas de contagem, pessoal, certo? Esse vídeo já foi lançado, é só vocês assistir, ok? Vamos lá, pessoal, vamos para o exemplo. O primeiro exemplo pede assim: quantos anagramas tem as palavras a seguir? Arara e matemática. Ok? Também uma questão muito recorrente aí dos livros didáticos, certo? Arara e matemática. Então vamos lá, pessoal. A resolução, certo? Não vamos perder tempo, vamos para a resolução, certo? Então aí, a palavra arara, pessoal, como vocês podem perceber, é uma palavra que possui 5 letras. Portanto, pessoal, tem letras que se repetem, certo? Nós temos 3 letras do tipo A e 3 letras do tipo R, são letras repetidas, ok? Bom, pessoal, se essas letras são repetidas aqui, ó, elas se repetem na palavra arara, o que significa dizer isso aí? Significa dizer que a gente vai ter que resolver o problema usando a ideia de permutações com repetição. O nosso conjunto aqui, ele é composto por 5 letras, das quais 3 são do tipo A e 2 são do tipo R. Então, pessoal, é só
usar a formulazinha aí, ó. A formulazinha tá aí, certo? O N aqui vai ser 5, que é a quantidade de letras, né, do conjunto, tá aí, a palavra arara tem 5 letras. O N1 vai ser igual a 3 e o N2 vai ser igual a 2, ou seja, são 3 letras do tipo A e 2 letras do tipo R. Portanto, fica assim, pessoal, aí, ó, certo? P5 elevado a 3,2 vai ser igual a 5 fatorial sobre 3 vezes 2 fatorial. Ok, pessoal? O que nós vamos fazer? Desenvolver o 5, certo? Aqui, ó, o 5 fatorial, até o maior fatorial do denominador. Mais uma vez, a ideia de fatorial, pessoal. Assistam o vídeo sobre fatorial, pessoal, e problemas de contagem. Bom, pessoal, desenvolveu o 5 até o 3, agora é só dar o corte, pessoal. Dar o corte no 3 fatorial de cima e o 3 fatorial de baixo. Aí vai ficar 5 vezes 4. E 5 vezes 4 é 20, e dividido por 2 vai dar 10 anagramas. Portanto, pessoal, a palavra arara, ela tem 10 anagramas. Vamos agora para a palavra matemática, pessoal. A palavra matemática, pessoal, ela possui 10 letras, né? 10 letras, ou seja, nós temos um conjunto aqui com 10 letras. Portanto, aí tem letras que se repetem, certo? Olha lá, o M se repete 2 vezes, o A 3 vezes e o T 2 vezes, certo? E a ideia, pessoal, é a mesma ideia que nós fizemos na letra A. É só usar a formulazinha, pessoal. Não tem segredo, tá aí, ó. Fica P10, aí fica 232, né? P10 elevado a 232, que vai ser igual, né? Ao 10 em cima, 10 fatorial, 232 embaixo, né? 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. E o que nós vamos fazer? Desenvolver o 10 até o maior fatorial do denominador, pessoal. Desenvolvendo o 10 até o 3, nós já temos isso aqui. Agora é dar o corte aí, já até adiantei, né? Cortei aí o 3 de cima e agora o 3 de baixo. Olha aí, pessoal, mas ainda sobraram esses números aqui. Bom, como vocês podem ver, aqui embaixo nós temos um produto, 2 vezes 2. E 2 vezes 2, pessoal, é igual a 4. Então é só cortar esse 2 vezes 2 com o 4 aqui de cima, ó. Corta o 4 e corta o 2 vezes 2, que é 4. E o resultado vai ser 151.200 anagramas. Ou seja, a palavra matemática possui 151.200 anagramas. Se vocês quiserem escrever, fiquem à vontade esses anagramas, né, pessoal? Loucura, né, professor? Professor, isso é loucura, realmente, certo? Escrever isso aí é loucura. Mas vamos para frente, pessoal. Certo? Olha aí a próxima questão, questão 2. A questão 2, pessoal, foi uma questão que já aconteceu aí na FUVEST São Paulo. O que é a FUVEST, pessoal? É a instituição que elabora um dos maiores vestibulares do país, que é o vestibular da USP, né? A USP é a Universidade de São Paulo, onde é bem concorrida, bastante concorrida, né, pessoal? Bom, já falamos aí, né, o que vem a ser a FUVEST e tudo mais. Vamos então para a questão. A questão diz assim: a figura seguinte representa parte do mapa de uma cidade onde estão assinaladas as casas de João, Maria, certo? E a escola, né? E um possível caminho que João percorrerá para passando pela casa de Maria, chegar à escola. Tá aí, pessoal, a figura, e a pergunta é a seguinte: qual o número total de caminhos distintos que João poderá percorrer, caminhando sempre para norte ou leste, para ir de sua casa à escola, passando pela casa de Maria, pessoal? Então vamos lá, vamos à resolução, certo? Vamos pegar a figura lá, né, do problema, e aqui está a figura, certo? E o João vai ter que fazer esse, né, fazer esse caminho aqui, ó, que já é um caminho que João tem que fazer, certo? Um percurso, no caso, certo? Então o João vai ter que ir da casa dele até a escola, só que tem que passar na casa de Maria. E ele tem que andar sempre nesse sentido aqui, ó, nessa orientação aqui, norte-leste, na direção norte, na direção leste. Bom, pessoal, como o João vai ter que fazer 2 percursos aqui, um de A até B e depois um de B até C, vamos ver primeiro o de A até B. Olha aí, de A até B, certo? O João vai ter que andar no sentido aí, na direção norte e na direção leste. Mas eu pergunto, na direção norte, nós temos quantos caminhos aí na direção norte, pessoal? Tá aqui, ó. 1, 2, né? Nós temos 2 caminhos aí na direção norte. E na direção leste, nós temos quantos caminhos? 1, 2, 3, 4.
Portanto, pessoal, no percurso de A até B, nós temos 6 direções. Tá aí, ó. Só que essas direções se repetem, certo? São 2 para o norte e 4 para o leste. Portanto, é um problema com permutação com repetição, pessoal, né? Certo? Certo? Então, problema de permutação com repetição. Então, pessoal, é só a gente dividir essas 6 direções aqui, certo? Dividir aqui o total das direções, que são 6, certo? Por essas aqui, ó, 2 para o norte e 4 para o leste. Então a situação fica assim, ó, dividindo vai ficar, certo? O total de direções é 6, certo? Onde são 2 para o norte e 4 para o leste. E agora é só desenvolver o 6 até o maior fatorial do denominador. Mais uma vez, muito simples, pessoal. Desenvolvendo o 6, aí vai até o 4, corta 4 com 4, certo? Aí fica 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15 caminhos. O João pode fazer do A até o B. Agora vamos do B até o C, pessoal. Olha lá, o percurso de B até C. Vamos ver as direções aí que João vai andar, certo? Então ele vai andar aqui, ó, né, na direção norte, pessoal. Na direção norte ele vai ter 1, 2, 3 caminhos aqui na direção norte. E na direção leste ele vai ter 1, 2. Então ele vai ter o total de 5 caminhos. Só que vai ser assim, ó, certo? Ele tem 5 caminhos aí, certo? Ou 5 direções, onde essas direções também se repetem, né? E se repetem da seguinte forma: 3 para o norte e 2 para o leste. Daí, para a gente saber o total de caminhos que João vai ter que fazer de B para C, é só a gente usar o mesmo procedimento aí anterior, pessoal. Olha lá, ó, certo? A gente vai dividir o total de direções pelas direções para norte e para leste. Então, fica 5 fatorial, né, dividido por 3 fatorial vezes 5 fatorial. Aí, pessoal, desenvolve o 5 fatorial, certo? Até o 3 fatorial e é só dar o corte, né? O 3 fatorial de cima com o 3 fatorial de baixo. Dá o corte aí, pessoal, olha aí. Dando o corte vai ficar 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Ok? Então, ele tem 15 caminhos de A para B e 10 caminhos de B para C. Aí o que a gente vai fazer agora, pessoal? Somar ou multiplicar? Bom, pessoal, nesse caso aqui a gente vai multiplicar. Por quê? Vejam bem, porque eu tenho que fazer um caminho de A para B e de B para C. Observe que quando eu falei de A para B e de B para C, eu usei um conectivo de B para C, ó. A para B e B para C. Como eu usei um conectivo aí, o conectivo foi o conectivo I, certo? A gente faz uma multiplicação. Se fosse o conectivo ou seja, da seguinte maneira, ó, A para B ou B para C, aí você usava, certo, uma adição, a operação. Mas como eu falei conectivo I, ó, de A para B e de B para C, então é só multiplicar 10 vezes 15. Multiplicando 10 vezes 15, vai dar 150 caminhos. Ok, pessoal? Então, o João vai ter que fazer 150 caminhos para sair de sua casa até a escola, passando pela casa de Maria. Ok? E isso vai estar lá na letra D. E se você somasse, pessoal, o resultado ia estar na alternativa A, que é uma pegadinha. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, pessoal. Ok? Bom, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram até aqui, certo? Matemática, teoria e prática, a gente para aqui. Bons estudos, pessoal, ok? E até a próxima aula, pessoal. Valeu e até lá.